E aí, pessoal, tudo bom? Sou eu de novo, a Graziele Ferreira, ou Graziele Castro. Como eu já disse no vídeo anterior, eu sou aluna da Universidade São Judas. Estou cursando o primeiro semestre do curso de Letras e faço parte da turma de licenciaturas. E esses vídeos que vocês estão vendo agora faz parte todo do projeto de reforço escolar da coordenadora Cíntia Pettini, em que eu estou participando. No vídeo de hoje vocês vão aprender um pouquinho mais sobre o papo que a gente já tinha estendido um pouco. Textos narrativos, a construção e a análise de textos narrativos. Eu tenho uma pergunta a fazer e que vocês respondam para si mesmos. Vocês já criaram um desses tipos de texto? Porque se não, eu convido vocês a tentarem. Usem a criatividade de vocês, que eu tenho certeza que vocês possuem, porque olha, vai resultar com certeza em algo muito legal e divertido. Para que vocês também pensem que não é sempre que a gente precisa entender a matéria de um jeito chato, que nem na maioria das vezes. Chato, porém necessário. Mas dessa vez eu quero que vocês aprendam de uma maneira divertida a aplicar as regras e as características, as coisas que eu vou ensinar para vocês hoje de uma maneira muito divertida e que vocês podem viajar muito na maionese. E depois só não esquecer de aplicar a estrutura e as características do gênero textual que eu vou citar hoje aqui no vídeo. Então eu vou deixar descrito aqui no slide essa atividade de desafio que eu criei para vocês, muito especial, do fundinho do meu coração. E vou deixar o meu e-mail para que vocês enviem as suas histórias, as suas ilustrações, que eu vou ler todas e eu vou publicar as que estiverem de acordo com o conteúdo que eu vou passar aqui. E na atividade de vocês, não se esqueçam, por favor, de colocar um nome e sobrenome, o ano, exemplo, sexto ano do ensino fundamental, a cidade, o estado, a sua idade, o título do conto é muito importante. Se possível, mandar em PDF, mas se for mandar em fotos, verificar se dá para ler com clareza. Eu não recomendo muito que vocês façam isso, mas caso não conseguirem, pode mandar em foto. E no caso da ilustração tem que ser por foto mesmo, porque não tem como ilustrar em PDF. Aproveitem o que essa atividade propõe para vocês, tá bom? Tem muita coisa aí que vocês vão aprender e tenho certeza que vocês vão se dar super bem. Então, bora para a aula de hoje, em que vocês irão aprender sobre contos de fadas ou contos maravilhosos, que afinal é a mesma coisa, e vocês vão entender o porquê. Contos maravilhosos são os contos de fadas que, de fato, não possuem em suas histórias literalmente as fadinhas, por isso o nome é diferente. Mas ambos são estruturados da mesma maneira, possuem as mesmas características, porque afinal, como dito anteriormente, os contos de fadas ou os contos maravilhosos são a mesma coisa. E o que nós estamos acostumados a encontrar nos contos de fada? Elementos mágicos, criaturas mágicas, em reinos, príncipes e princesas, bruxas más, vilões, fada madrinha que quase sempre ajuda a realizar os belos sonhos da donzela, e até mesmo animais que te ajudam a limpar a casa. Infelizmente, isso não faz parte da realidade, mas bem que eu gostaria que algumas coisas existissem. Bom, essas criaturas, elementos mágicos e personagens são muito comuns de serem encontrados nos contos de fada. É só pensar um pouco em todos os contos que você já leu, ou que você ouviu ou assistiu, e analisar que, de fato, todos apresentaram pelo menos 3 das coisas que eu citei anteriormente.
Esses personagens são importantíssimos na história, pois sempre ajudam o herói a alcançar o seu objetivo. E nem sempre na história o herói é um príncipe encantado, um guerreiro ou um caçador. Inclusive, vocês podem escolher quem vai ser o herói da sua história quando forem criar o conto de fada de vocês, tá bom? E aqui estão os personagens que devem sempre estar presentes na história. O agressor, aquele que executa uma maldade, é o vilão da história. O doador, aquele que doa sua magia para que o herói consiga vencer seus obstáculos. Em geral, é a fada madrinha, mas não sempre. Pode ser um mago, por exemplo. O auxiliar, personagem secundário que ajuda o herói a vencer seus desafios. A princesa e sua família, personagens muito importantes em torno dos quais a história gira. O mandatário, personagem que pratica um crime a mando de outro. Ou seja, alguém mandou esse cara cometer um crime e ele cometeu. O herói, personagem que vai restabelecer a situação inicial de paz. E, por último, o falso herói, aquele que tenta se passar por herói, mas na verdade só pretende causar muito mais conflitos. E como eu disse anteriormente, e quero enfatizar isso de novo, coloquei ali embaixo. Atenção, não há uma regra rigorosa para os personagens. Quais são as características básicas que devem estar presentes em um conto de fadas? Primeiro, problemática existencial. Alguns exemplos são morte, vida, amor, envelhecimento, separação, rivalidades fraternas, etc. Também é muito comum um conto querer apresentar algum dilema, por exemplo, o bem sempre vence o mal e a verdade é sempre melhor que a mentira, coisas do tipo. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada também. Próximo. Início feito a partir do aqui e do agora, mostrando que a história se passa longe do mundo real. Era uma vez, há muitos e muitos anos. Próximo ponto, obstáculos a vencer. São uma forma de crescimento interior. Por exemplo, na vida real nós também temos obstáculos a vencer. E a gente também tem o costume de assimilar a história dos contos de fada com a nossa vida, principalmente quando nós somos crianças, né? Mas eu particularmente adoro conto de fadas e lembro das histórias até hoje. Bom, mas enfim, né? Próximo ponto, elementos de encantamento e dicotomia. Essa dicotomia, no caso, é bem versus mal. E os elementos de encantamento foi aquilo que eu citei anteriormente. Um bom exemplo é a lâmpada mágica do conto do Aladim. E um final feliz, finalmente. Após tanto sofrimento, nós precisamos de um alívio. E viveram felizes para sempre. Bom, o conto de fadas é um gênero textual do tipo de texto narrativo. No meu primeiro vídeo eu expliquei isso, então é óbvio que na característica básica de um conto de fada é preciso ter a narrativa. Complexa, com a presença de muitos diálogos. Então a princesa disse para o príncipe: "Oh, meu bem, você é o amor da minha vida." E o príncipe responde à princesa: "Princesa, tu és o amor da minha vida, a mais bela de todas as princesas." Isso é um exemplo. Ainda falando sobre as características básicas e da narrativa, o narrador é a figura que detém todo o conhecimento. É o dono da história, o dono da vida dos personagens, ou seja, você que vai escrever a história. E também todos aqueles que já escreveram um conto de fadas. Vocabulário rico, ou seja, fazer uso de palavras que, por exemplo, não são aquelas de quando você vai encontrar seu amigo e fala: "E aí, mano, suave?" Isso não é um vocabulário rico.
pode até ser legal, mas não deve estar presente nos contos de fada. Os acontecimentos do conto geralmente encadeiam-se não por laços lógicos, mas por laços afetivos. Presença de castelos, resquícios medievais e bosques onde o encantamento acontece. Presença marcante da natureza e abordagens de relações pai, mãe, madrasta e madrinha. A estrutura do conto então deve ficar assim: situação inicial, conflito, desenvolvimento, desfecho ou final. Certo? Situação inicial. No início, tudo está tranquilo, a princesa vivia feliz em seu castelo. Também pode chamar de estabilidade, pois tudo está em paz. As personagens são felizes e têm a vida muito calma. Um exemplo é a história da Cinderela, em que teve um momento em que a jovem vivia ainda com seu pai, que era vivo. E na história de Chapeuzinho Vermelho, a menina morava com a mãe, que a amava e tinha uma avó querida a quem fazia visitas frequentes. Em A Bela Adormecida, todo o reino estava feliz com a chegada da nova princesa. Entenderam? Toda a situação inicial deve ser a parte em que na história tem muita estabilidade, todos viviam felizes, calmos, tranquilos e etc. Ao contrário da situação de conflito, que vem depois da situação inicial. A situação de conflito, quando há uma transformação, algo acontece e desequilibra a situação inicial, que também pode se chamar de ruptura, pois o acontecimento é inesperado, rompe com toda a estabilidade inicial do conto. Desculpa, quase falei emocional. A paz transforma-se em pesadelo e as personagens não são mais felizes. O exemplo de Cinderela, esse acontecimento é a morte do pai. Em Chapeuzinho Vermelho é a desobediência da menina ao optar pelo caminho mais perigoso da floresta. E em A Bela Adormecida é a maldição rogada pela fada que não tinha sido convidada para o batizado da criança. O narrador. Normalmente, o conto de fadas é narrado em terceira pessoa. Isso é, quem conta a história não participa dela. Isso no conto de fadas, tá? Não vamos confundir com todos os tipos de narrativa. Desfecho é o final e o momento posterior ao conflito, depois do conflito, em que a estabilidade do início do conto é restaurada. O final é feliz e as personagens ficam em paz. Tanto em Cinderela quanto em A Bela Adormecida, as princesas casam-se com os príncipes e em Chapeuzinho Vermelho, a menina e a avó são salvas e retornam à situação inicial do conto. E aí os príncipes recebem recompensas e os vilões são punidos. Desenvolvimento. Nesta parte, a narrativa é tensa, há um confronto, pois as personagens devem encontrar uma forma de solucionar os problemas que aparecem. Em Cinderela, aparece a fada madrinha que, por meio da magia, consegue transformá-la em princesa e ajudá-la a ir ao baile. Em Chapeuzinho Vermelho, aparece o caçador que resgata Chapeuzinho e a avó da barriga do lobo. Em A Bela Adormecida, surge o belo príncipe que desperta a princesa do sono de 100 anos. Temática ou lugar. Os principais cenários dos contos de fadas são as florestas, os bosques, castelos, os palácios e os pequenos vilarejos. Aqui eu deixei algumas dicas para vocês escreverem um texto narrativo, tá bom? Primeiro ponto, para escrever um bom texto narrativo, é preciso saber construir e descrever as personagens. Lembre-se de caracterizá-las de forma física. Por exemplo, uma princesa dos cabelos longos, escuros, pele branca e etc. E também psicologicamente. Um exemplo disso ela era doce, gentil, amável ou muito má, egoísta.
Entendem? Segundo ponto. Depois que você mostrar cada envolvido na história e o contexto, é hora de apresentar os fatos e seus desdobramentos. Ou seja, o que é isso? O desenvolvimento. Um ponto-chave para você fazer uma ótima narração é sempre no elemento de ligação de cada um deles. O próximo ponto é: deixe bem claro os fatores de causa e consequência de cada fato abordado. Além disso, mostre como aquilo afetou os personagens. Investir em elementos coesivos vai dar ritmo e leveza para seu texto. Não escrevam uma outra parte e depois já corta para outra parte, sem ter uma ligação entre elas. Último ponto, por fim, não esqueça de amarrar cada acontecimento e diálogo, que foi o que eu acabei de dizer. É preciso fazer um desfecho para evitar que seu leitor fique sem informações e perdido na história. Ou seja, precisa de um final que explique toda a história. Não pode ser um final qualquer que não tenha nexo com a história, por exemplo. Ou seja, não esqueçam de fazer as ligações entre os fatos da história. Então, pessoal, boa sorte, confiem no seu potencial. Por último, eu recomendo uma pesquisa em relação à construção de textos narrativos. Então, se você preferir outra hora, você pode criar lendas, fábulas, romances e etc. E não se esqueçam, 2 pontos, parágrafo e travessão, e letra maiúscula antes de começar um diálogo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, tá bom? Beijos!